Né? Então, hoje eu quero agradecer muito o professor Noeli Dutra Rossato pela presença aqui, para falar o tema da palestra dele, Utopia, Profecia e Heresia, Joaquim de Fiore na cultura luso-brasileira. Agradeço muito ao Amon, professor Amon, pela curadoria desse ciclo de palestras, que se chama Recordar o Passado, Imaginar o Futuro, Sonhos, Esperanças e Ideias de Brasil. Essas palestras vêm complementar um pouco do que a gente está mostrando na tela, né, dessa 9ª edição do festival, e trazer essa riqueza desses especialistas falando para a gente, esses estudiosos, nesses temas propostos, né, falando para a gente sobre o nosso Brasil. Eu vou falar um pouquinho aqui do Noeli. Hoje a gente pega o celular até para apresentar. Noeli é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em História da Filosofia Medieval pela Universidade de Barcelona. É professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, onde atua na linha de pesquisa Fenomenologia e Hermenêutica, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Professor Amon, já apresentei você ontem, então gostaria de convidar vocês dois para virem aqui e agradecer pelo empenho de vocês de estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês com a gente essa noite. Muito obrigada. Patrícia, a nossa intérprete de Libras, Patrícia Albuquerque, muito grata também. Bom, boa noite. É um prazer, não é, novamente. Ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo, não é, do ciclo de palestras. Então é um grande prazer tê-los aqui conosco, para prosseguirmos com a nossa reflexão, né, sobre a cultura brasileira, ou mais propriamente dizendo, sobre a cultura luso-brasileira, né? Uma vez que ontem discutimos o fenômeno do sebastianismo, né, surgido em Portugal em fins do século XVI e desdobrando-se depois na colônia e persistindo até o século XX, na verdade até o século XXI. Né? Esse recorte do século XX foi feito pela professora Jaqueline Herman ontem, mas sabemos que o sebastianismo continua vivo, não é? Na cultura brasileira. E me parece, né, seria uma colocação inicial que eu faria aqui, que é indispensável que prestemos atenção para esses fenômenos que são da nossa cultura e que claramente se apresentam como fenômenos de longa duração histórica. Quer dizer, fenômenos que perduram por séculos, né? Então, essa permanência, essa sobrevivência, ela é muito significativa. E daí a importância, não é, de nos voltarmos para esses fenômenos, procurando pensá-los seriamente, por mais que pouco deles, ou por mais que pouco deles se falem, né, ou insuficientemente desses temas se falem. Hoje, o professor Noeli Dutra Rossato, né, da Universidade Federal de Santa Maria, conforme a Karina aqui nos disse, vem falar sobre um outro tema, né, conexo, que tem conexões, né, dialoga com aquilo que foi discutido aqui ontem, mas um outro tema também de longa duração histórica, né, que permanece na história e de modo ainda mais duradouro do que o próprio sebastianismo, uma vez que o personagem, né, um dos personagens centrais que serão abordados aqui hoje é o Gioacchino da Fiore, um monge calabrês do século XII, não é? E cujo pensamento, cuja teologia da história acaba por impactar, não é? E repercutir fortemente na cultura brasileira, né? Então, que figura é essa, né? Qual sua importância? É aquilo que o Noeli Dutra Rossato nos traz hoje, e de maneira muito privilegiada,
porque o Noeli é ninguém menos do que o mais importante especialista brasileiro na obra, no pensamento e também na vida do Gioacchino da Fiore. E, a partir daí, o Noeli também procurou, não é, estudar e aprofundar sobre essa presença do joaquimismo, né, no Brasil, né, na cultura brasileira, também até os dias de hoje. É isso. Então, queria agradecer muitíssimo, Noeli, pelo aceite ao convite, não é, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu agradeço, Ramon, e a Karina, a Sueli, André Luiz também, os anjos da guarda que me trouxeram para cá. E a professora ontem já falou sobre o sebastianismo, né, no Brasil, Dom Sebastião. E quando o Ramon, as primeiras conversas, daí ele disse que queria um artigo meu que está publicado numa revista. E aí depois nós fomos conversando e nesse artigo estava mais utopia e profecia, e daí eu acrescentei heresia, né, que é o lado mais problemático do Joaquim de Fiore. E ao acrescentar heresia, então, eu tomei mais a parte do Agostinho da Silva, daí, que também foi uma provocação que veio a partir das conversas com o Amon, de muito tempo, né? E a primeira parte, então, utopia, ela toma mais esse aspecto do Joaquim de Fiore vinculado às festas do divino, né? Que é uma coisa que, quando eu fiz a minha tese de doutorado, um amigo meu, um professor, João Lupe, que é português e trabalhou na África também, ele era jesuíta, né? E sempre ele dizia, não, mas o Joaquim de Fiore está nas festas do divino. As festas do divino são uma celebração do terceiro estado joaquimita, né? Então, eu ficava meio duvidando disso, né? Depois teve outro... As pesquisas da gente vão muito por alguns episódios assim, né, que a gente nunca confessa. Depois, uma tese de doutorado na Federal de Santa Maria, do pessoal das letras, o professor Marcos de Martini, sobre a Claves Profetaram do Vieira, né? E aí, por acaso, um orientando meu conversou com ele e disse que eu poderia ajudá-lo em alguma coisa. E aí foi o meu contato com o padre Antônio Vieira, né, mais de perto, né? Depois a tese dele foi premiada até em Portugal e teve bastante repercussão. E a terceira provocação, então, foi o Amon, que me dizia, mas o Agostinho da Silva tem algo a ver com Joaquim de Fiore e tal. Até que durante a pandemia eu fui atrás daí e tentei mapear qual é a relação do Joaquim de Fiore, ou do joaquimismo, com o Agostinho da Silva. Hoje pela manhã eu resumi um pouco mais o texto, né? Eu não vou ler, eu vou destacar algumas coisas de forma mais esquemática, né? E aí a gente vai conversando sobre isso, né? A primeira parte, então, está para chegar à época do Espírito, que é Joaquim de Fiore. Depois, a segunda parte já pega a ideia de Quinto Império, né, que é o aspecto mais profético. Em vós que haveis de ser o quinto, né, que é Vieira, mas a frase é do Bandarra. E depois a última parte, a penúltima parte, daí sobre o Agostinho da Silva, o aspecto mais herético, vamos dizer. E a última parte, então, a Pedra do Reino do Ariano Suassuna, que também eu fiz um trabalho
tentando mapear um pouco a ligação com o Joaquim de Fiori, né? Bom, nas festas do Divino, então, uma das coisas que na pesquisa eu tentei, aos poucos eu fui vendo, né? Um dos aspectos que é bem forte do Joaquim de Fiori nas festas do Divino é que os padres não participam, não comandam a festa, né? Claro que em alguns lugares, aos poucos, eles foram se apropriando, né? E por que isso, né? Porque, segundo Joaquim de Fiori, a primeira idade, né, o primeiro estado é do pai, que é um estado de obediência servil, da força, da guerra, né? O segundo estado é do filho, que é um estado mais ameno, né, onde o amor começa a vigorar, e é uma servidão filial. E o terceiro estado e no segundo estado daí o clero é que é a ordem que leva adiante, né? No primeiro estado a ordem é dos casados, dos patriarcas, né, bíblicos. E no terceiro estado, então, quem leva adiante esse período são os monges, né? Joaquim de Fiori era um monge, né, um abade, que era chefe de um monastério, na Calábria. E na Idade Média, então, uma das coisas que é bastante interessante é que a Idade Média monástica, que a gente não vai encontrar nos livros de história da filosofia medieval, e no de história alguma coisa. A Idade Média monástica é o período que vigora até mais ou menos o século XII, né? Com os cistercienses, que é a ordem mais forte, né? E é a ordem do Joaquim de Fiori. Outras abadias e monastérios que depois vão, aos poucos, ser eliminados ou nacionalizados, como os templários, né? Que em Portugal eles vão ter força, né? E em outros lugares eles vão ser eliminados pelo Estado Nacional. E a partir do século XIII, então, nós temos o surgimento de ordens religiosas que são mais ou menos dentro daquelas ordens monásticas, como os franciscanos, os dominicanos, mas não são mais monges propriamente dito. Isso aí fica para trás. Então, o primeiro ponto é esse, né? O clero não participa das festas do Divino. O segundo ponto é que nas festas do Divino, então, que é comandada pelos leigos, né? Tem alguns autores, o pessoal da história ali, principalmente onde tem Açoriano, né, em Florianópolis, ou nessas cidades mais antigas, Pirinópolis, Goiás Velho, Rio Grande do Sul tem Caçapava, Viamão, Rio Pardo, que são que traz esse Brasil mais profundo e também as festas do Divino como um elemento ainda em que os leigos vão comandar. Uma segunda coisa, então, que aparece nas festas do Divino e que eu encontrei, não sei como nem quando, mas foi no início da pesquisa, está no livro do Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, que é um sociólogo, né, e a gente trabalhou junto na Diocese de Goiás, aqui nos anos 80, mas nunca falamos sobre isso, né? E eu descobri bem depois, o livro dele, O Divino, o Santo e a Senhora, né? Que é um livro importante, e ali ele transcreve uma entrevista com uma pessoa comum do povo de Pirinópolis, né?
e que traz assim a história e a vida do Joaquim de Fiori, dita de forma bem sintética, né? E com alguns episódios que são poucos conhecidos acho que tem que ligar e daí passar adiante. É do lado. E esses episódios, então, aparecem, e o principal é que as ideias desse monge, então, elas vêm de Portugal para o Brasil. É isso aí. E vão ser perseguidas em Portugal e daí se transladam para o Brasil, né? O monge voltou às cidades, procurou difundir essa revelação e tal. Suas ideias proféticas vão conquistar inúmeros adeptos e aí vem para o Brasil, né? O que é impressionante é que é um depoimento, uma entrevista de alguém que participa das festas do Divino de Pirinópolis, né? Uma terceira coisa é que aparece, e tem alguns sites, principalmente de Portugal e Açores, em especial, que aparece as festas do Divino como sendo uma celebração do terceiro estado de Joaquim de Fiori, né? Bem assim. E isso aí é interessante, né? Como é que esses festejos celebram esse pensamento de um autor lá do século XII, né? Bom, o que aparece aí nesses festejos, né? Então, tradicionalmente, aí vários autores trazem isso, né? A chamada coroação com 3 coroas, né? Onde tem um menino no centro e 2 reis, seria, o menino imperador, 2 reis, um mais velho e um adulto, e o menino. O Joaquim de Fiori, na Concórdia, que é um texto dele, ele diz assim que a primeira era, que é a do pai, é a dos velhos, né? A segunda era é a dos adultos e a terceira é das crianças. Então, literalmente, traz esse tipo de referência, né? E tem alguns artigos e algumas, mas não são tantos, né? Nós encontramos essa referência à idade dos meninos, à festa das crianças, né? A coroação do rei menino, tanto em músicas quanto em textos, né? E tem no Contestado, que em Canudos aparece a bandeira do Divino estraçalhada de bala, né? No Relato dos Sertões, mas no Contestado, que agora que passou a ser estudado, que é a guerra ali na divisa de Santa Catarina com o Paraná, e tem os episódios dos monges barbudos no Rio Grande do Sul também. E tem o monge Zé Maria, que passa por Santa Maria, inclusive, e que depois vai para a Guerra do Contestado, e são 2 Zé Maria e 2 João Maria e 1 Zé Maria, que são 3 monges, né? Então, tem essa referência aí bastante forte, né? No Contestado tem a figura do Joaquim Menino, que é bastante intrigante, né? E que ele iria governar as cidades santas no final da guerra. E um quarto elemento que eu destaco está nas figuras, que aqui eu trouxe algumas, nas figuras do Joaquim de Fiori. Então, o primeiro estado é verde ou marrom, que é a terra, né, o elemento terra também, o fruto verde, né? O segundo já está amadurecendo, que é com Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, é o fruto maduro, né? Isso aí é uma análise, o que eu tenho notado é que nas festas do Divino, então, nós temos nas vestimentas o azul e o vermelho, né, que é essa disputa ou
essa passagem do segundo estado para o terceiro estado. E isso aí é bem marcado. Essa aqui é de Pirinópolis, né? Que eu peguei essa figura que parece uma iluminura, né? De tão bonita que é. E o azul e vermelho, né? Que é o estado de Cristo e o estado do Espírito Santo, nas cavalhadas que misturam também com a festa do Divino. Bom, então essa é a primeira parte, né? Essa é a utopia do divino, do império do divino, e que está nos festejos, né? Que é uma coisa luso-brasileira, né? Que vem para o Brasil, e aí nós temos várias referências, e principalmente na parte de colonização açoriana, né? Nós vamos encontrar, ou nesse Brasil mais colonial, essas cidades antigas, né? Que essas festas são bastante difundidas, né? E aqui eu passo então para o segundo momento, que é o padre Antônio Vieira, né, que apareceu no filme hoje, e que em Vós que é a vez de ser o quinto, né, que é a profecia do Quinto Império. Bom, uma coisa que se discute é se o padre Antônio Vieira tem ou não influência do Joaquim de Fiori, né, que é uma coisa mais para especialista isso, né? E que às vezes não serve para nada, né? E, bom, ele cita o Joaquim de Fiori sempre como venerabilis abade, né? Abade venerável, e ele conhece as obras do Joaquim de Fiori quando ele esteve preso em Roma na Inquisição, né, o padre Antônio Vieira, e ficou um tempo lá confinado por causa das profecias dele. Mas eu acho que ele não leu, ele não conhece os livros, porque são difíceis até hoje de conseguir, né? As edições que tem não são críticas e são ainda do gótico do século XVI, que foram editados, facsímile ainda da Alemanha, né, de Frankfurt, e que são difíceis de ler. Bom, mas, apesar disso, então, na obra do padre Antônio Vieira, ele vai interpretar o rei encoberto, né, que, segundo as trovas de Bandarra, se aplicava a Dom Sebastião, ele vai aplicar a Dom João IV. Né. Isso aí vai dar problema, que Dom João morre, e aí ele vai dizer que ele iria ressuscitar e tal. O padre Antônio Vieira tem algumas obras que são as chamadas obras proféticas, que também não são muito estudadas, né? No Brasil se conhece mais os sermões, e o padre Antônio Vieira como retórico, né? E não como profeta, né? Ou a obra profética dele, né? E um problema que nós tivemos durante essa tese que foi defendida lá em Santa Maria era justamente isso, né? Que para mim não se encaixava como é que o retórico é da escolástica. A escolástica é anti-histórica, né? Eu não quero saber de história. E o padre Antônio, e profecia menos ainda, né? E o padre Antônio Vieira, ele se dedica, e grande parte da obra dele, a obra mais polêmica, é essa obra profética, onde ele vai tentar ler a história, né? Por que a escolástica é anti-histórica? Porque, além de transformar a história em questões disputadas muito precisas e tal, eles vão partir do pressuposto que é agostiniano, Agostinho de Hipona também vai defender isso, que depois de Cristo não tem mais revelação. Que hoje alguns mais conservadores vão dizer que quem defende o contrário é imanentista, e os outros são transcendentalistas e tal. Bom, se não há mais revelação na história, então não tem que esperar o juízo final e pendurar as chuteiras até que aconteça o juízo final. A história está fechada e
aguardar o fim dos tempos, né? Bom, Joaquim de Fiori se situa, então, nesse contexto posterior ao primeiro milênio, onde impera essa filosofia da história de Agostinho, e aí, como não termina o mundo no primeiro milênio, eles têm que repensar a história, né? Então, ele vai repensar, não a partir mais dessa visão agostiniana, ou tão só dela, mas a partir da Trindade, é um paradigma, né? Então, se o mundo foi criado por Deus, que é trinitário, e a história também, é razão suficiente para acreditar que a história vai se desenvolver em 3 atos. E aí ele vai ler a Bíblia a partir desses 3 atos, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelho Eterno. Aí é um problema já. Que é um testamento sem letra, né? Que seria para a era do Espírito, que é essa terceira era. Bom, tem alguns estudos, como a professora Marilena Chauí, que vai trabalhar naquele O Mito do Estado, que a filosofia da história de Agostinho, e eu diria da escolástica também, vai ser das classes dominantes no Brasil, que não tem mais revelação. E o Joaquim de Fiori, então, vai ser das classes populares, que eu acho que tem um certo sentido nisso, né? Bom, eu destaco aqui, então, 3 aspectos principais dessa vertente profética que vem do padre Antônio Vieira, presentes na cultura brasileira, né? Uma delas é a divisão do tempo em 3 eras, né, que não é comum, e que vem do joaquimismo, então. A outra é esse embate entre Cristo e o anticristo, né? Ou Deus e o diabo. E também a era messiânica do segundo advento de Cristo, com a instalação de um reino de 1000 anos de felicidade, que é o chamado milenarismo, né? Isso aí é bem forte na cultura brasileira. Eu li Os Sertões tentando ver esses elementos aí, e aparece... curiosamente, eu encontrei mais ainda na Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, né? Não sei de onde que ele tirou, mas ali aparece algumas citações que parecem bem mais próximas tanto do padre Antônio Vieira quanto do Joaquim de Fiori, né? Bom, uma primeira coisa, então, em Vieira que aparece, né, e que dá uma certa ilusão de que é Joaquim de Fiori, o que pode ser, e talvez seja, né? São 3 reinos de Cristo daí, na divisão da história que ele faz. E ele vai ler do futuro para o presente, né? Que é uma coisa bastante estranha na filosofia da história, e que é muito estudada pelos italianos hoje e por outros que querem saber um pouco essa história do futuro, né? O que o futuro reserva, né? Então, ele vai apresentar o primeiro império, que é o Império de Cristo incoado, né? Eu até fui no dicionário porque a gente não usa muito essa palavra, né? Mas é bem literal, que não foi coado ainda, né? Não foi filtrado, é impuro. A segunda é o Império de Cristo imperfeito, né? Que seria de Constantino ao tempo de Vieira. O anterior é de Cristo até Constantino. E o terceiro império, que seria completo ou consumado, que corresponde ao quinto império, né? Então, essa amarração aí desses impérios e dessas divisões vinculadas a 3 reinos ou 3 impérios, tendo Cristo como sendo o centro. E isso aí destoa um pouco do pensamento de Joaquim de Fiori, porque Cristo é o centro da história para Joaquim de Fiori, mas ele seria superado. Aí tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Eu já recebi um parecer num artigo dizendo que Joaquim de Fiori não prega a superação do cristianismo, né?
E o artigo era justamente para tentar provar que havia a possibilidade dessa leitura, né? É um tema bastante sensível. Bom, e o Padre Antônio Vieira, então, ele vai trabalhar com essa ideia na fase do Quinto Império, então, e jogando com esses três reinos, né? Então, aí se realizaria o Império Assírio, o Persa, numa primeira fase, depois grego e romano, numa segunda, e numa terceira, Portugal. Bom, aí tem um outro problema que não aparece tanto no filme, que é, numa primeira parte da obra do Padre Antônio Vieira, e não na Claves Profetarum, que agora está sendo traduzida, finalmente, em definitivo, talvez. Então, na primeira parte, o Quinto Império é um império, é rei e é nacional. Então, seria uma espécie de nacionalismo luso-brasileiro, vamos dizer. E na Claves Profetarum, o Quinto Império, então, ele já tem um caráter mais universal. Então, isso aí é bastante semelhante ao que seria o terceiro estado do Joaquim de Fiori. Porque não seria um nacionalismo, mas seria a diluição, o dissolver todas essas relações mais carnais do primeiro estado, entre carne e espírito do segundo, e só espírito no terceiro. A era do espírito não teria mais contratos, não teria casamento, seriam ligações, vínculos espirituais. Isso significa o termo monge aí, né? Que é diferente da era dos casados e dos clérigos. Seríamos quase anjos, né? Bom, uma coisa que aparece no Padre Antônio Vieira, que talvez venha dos franciscanos espirituais, e que no filme apareceu um pouco ali, é essas duas figuras que são figuras dos últimos dias, dos últimos tempos, ou do Quinto Império, nessa divisão que ele faz, que é o pastor angélico e o novo guia, né? Então, Joaquim de Fiori prevê, assim como no primeiro estado nós temos Abraão, Isaque e Jacó, no segundo nós temos Jesus, João Batista e Zacarias, antes de João Batista, que são primos, né? No terceiro nós vamos ter 3. Assim como teve 12 patriarcas no primeiro, 12 discípulos no segundo, que alguns são irmãos, outros não, então há uma relação carnal e espiritual. No terceiro vão ter 12 que são espirituais, eles não têm relação carnal. Então são comunidades espirituais, né? Então, a figura do novo guia e do pastor angélico talvez tenha vindo para o Padre Antônio Vieira através do franciscanismo, né? Que a difusão do joaquinismo luso-brasileiro se dá muito pelos franciscanos espirituais. E aí tem uma longa história também, a Rainha Isabel, Dom Diniz, Aragão, a coroa Barcelona, onde a rainha é educada, Arnaldo de Villanova, que é um catalão, médico, filósofo, joaquimita, bastante polêmico. Eu traduzi dele um texto que a gente trabalhou muito durante o doutorado, e tem um título estranho, que é a espada que degola os tomatistas, né? E o meu orientador, que é catalão, ele dizia, não, tomatistas não tem nada a ver com tomate, né? Porque tomate veio da América e não tinha descoberto a América ainda. Então, eram os tomistas, né? Que é a escolástica.
e o sul da França. Ali. Bom, outra coisa que aparece em Vieira e que eu destaquei, aí eu acho que está numa lâmina mais adiante, essa aí mostra, então, o Rei Menino no centro, né? E a festa das crianças, que é um poder das crianças, né? Então se coroa. Essa foto é de onde? Essa aí é de Angra dos Reis. Eu peguei de vários, tem umas do Maranhão, tem outras tem de Caçapava do Sul também, que foi depois foi uma das capitais da Revolução Farroupilha, né? A segunda capital, que é uma cidade muito antiga, né? E que hoje estão paradas no tempo porque as rotas mudaram. Né? Paraty, que é também desse período. Né? Bom, aí então, esse aí já é o do... mais adiante. Mas não tem problema, essa parte aí é mais ilustrativa do que qualquer coisa. Né? Bom, depois vai aparecer na lâmina ali, então o padre Antônio Vieira, no filme ali, o Non, que a gente estava comentando, né, que se lê de trás para frente, de frente para trás é a mesma coisa, aí não tem saída. Né? Então, no Joaquim de Fiori, o número-chave cabalístico é 1260. Né? E depois os franciscanos vão esperar o ano 1260, achando que ali começa a Era do Espírito, que realmente nos cálculos do Joaquim de Fiori começaria a frutificar em 1260. E 1260 está praticamente em toda a Bíblia ali cifrado, segundo a leitura do Joaquim de Fiori. Depois aparece 7 vezes no Apocalipse, como um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou 3 anos e meio. Né? E a história teria essa medida, né? Um tempo, que é aquela figura dos 3 círculos. Né? Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Que são 42 gerações do Pai, 42 do Filho, 42 do Espírito, vezes 30, que é uma geração ideal, que dá 1260. E aí a história é lida quase matematicamente pelo Joaquim de Fiori. Né? Bom, no padre Antônio Vieira, uma coisa que aparece que ele vai pegar no Bandarra, no profeta sapateiro, nas trovas do Bandarra, é a chamada Era dos 6, ou o conto cheio. Né? Que, então, o ano seria 1666, para Vieira. Por que é um conto cheio? Né? Isso aí eu quebrei a cabeça, não conseguia entender como é que era. É um conto cheio porque, em romano, 1260 é formado por todas as letras que formam numerais romanos. Né? É o M, o D, o C, o L, o X, o V e o I. Por isso que é um conto cheio. E aí tem uma mágica nisso aí, é um sinal, é um mistério. Né? Bom, outra coisa que em Vieira, e que está muito presente na nossa cultura, e aí eu acho que... Acho não. O padre Antônio Vieira é o maior, vou exagerar, é o maior filósofo da história depois de Joaquim de Fiori. E Joaquim de Fiori depois de Agostinho. Dentro do cristianismo, né? Católico, vamos dizer. Depois vem Hegel, é mais o protestantismo e tal. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele tenta ler a história a partir do futuro. Então, para se cumprir, para se chegar ao juízo final, nós temos que passar por 4 etapas, que era levar o cristianismo a todos os povos. Por isso
tentativa de converter os mouros e a Ásia e tal, ou pelo menos levar o cristianismo, né? E com a descoberta da América, aí tem a indiada que somos nós hoje, né? Que tinha que converter e levar o cristianismo, né? Antes disso, não termina o mundo, né? Então, ele vai ter que repensar a história da humanidade a partir desse episódio da descoberta do Brasil. E aí os outros passos, então, é levar o cristianismo a todos os povos, a segunda vinda de Cristo, o anticristo, a luta com o anticristo, 1000 anos de paz e aí o juízo final. Então, para se cumprir essas etapas, né? Bom, com isso eu passo, então, o terceiro ponto, que o cristianismo será temporário, que é um trecho do Agostinho da Silva, né? E aí eu me vali bastante do Agostinho da Silva para chamar um pouco esse aspecto herético, né, que é bastante problemático, né? Segundo um colega meu, como é que ele dizia que eu não era pecador, né, eu era herege, né, que herege é mais do que pecador, né? Ele dizia de brincadeira. Bom, então, qual é a heresia de Joaquim de Fiori para Agostinho da Silva? Isso aí eu fui examinar um pouco, porque é um tema bastante... Se buscar nas redes heresia de Joaquim de Fiori, vai aparecer um monte de coisa aí. Pessoal discutindo, o pessoal do Olavo de Carvalho vão discutir muito isso aí, por causa que é um tema problemático para eles, a partir do Vogelin, né, que é o pai pai mais antigo dos conservadores mais atuais. E então, a Trindade foi condenada em 1215, Concílio Lateranense. Papa com 36 anos, né, Inocêncio III, que se formou na Escolástica de Pedro Lombardo. E o Joaquim de Fiori perdeu os 2 papas anteriores, ou 3, que eram monges, né? Então, ali já passa do monge para o clero. Então, e aí a doutrina dele, da Trindade, vai ser condenada em modo escolástico, né? Porque ele vai defender a unidade divina como uma pluralidade, um plural coletivo, e os escolásticos vão dizer que é inadmissível que o coletivo seja tão forte para ser predicado da unidade divina, né? Só que para um monge, a comunidade é anterior e superior aos indivíduos, né? E para a escolástica, os indivíduos, assim como para o liberalismo hoje, ele é anterior e superior à comunidade. Então, é um conflito de 2 paradigmas aí. Bom, também para o Agostinho da Silva, o Evangelho Eterno não é tão problemático, ele, pelo menos nas partes que eu li, ele não cita muito, que é condenado, tentaram condenar em 1257, 8, né, teve um protocolo em Anagni, na Itália, que tentaram condenar. Já os franciscanos ali eram um alvo, né, e aí eles condenam um jovem franciscano que tinha escrito um livro apresentando a Concórdia, as 3 obras do Joaquim de Fiori, e vai ser muito polêmico, e está desaparecido, né? Assim como ele foi, que é Gerardo de Borgo São Donino, né? Que parece que morreu nas prisões eclesiásticas, né?
também não vai ser tão problemático. O fim da igreja também o Agostinho da Silva não toca, né? Mas, segundo a minha leitura, ele introduz algo que é inédito nessa leitura do Joaquim de Fiori, e que é no início da obra dele ali, e a professora Romana trabalha isso, que eu me valido o texto dela. Então, aquilo que era... Ele fazia um ataque, uma crítica ao cristianismo norte-europeu, né, que vai gerar o capitalismo, e também a cristandade europeia, que apoia, de certa maneira, o nazifascismo. E nessa linha, então, ele vai, segundo a minha leitura, ele vai tratar a heresia em Joaquim de Fiori como sendo algo vinculado à superação do cristianismo, que seria esse terceiro estado do Joaquim de Fiori, que aí tem uma citação e tem uma outra, né? Uma é justamente essa Notas para uma Posição Ideológica e Pragmática da Universidade de Brasília, né? Que é bem interessante. E a outra é sobre Macau, né? Que é uma carta em que ele vai apresentar essa ideia, né? Na primeira, então, aparece ali: o cristianismo é temporário, era temporário o catolicismo, e secundária, em face do Espírito, a revelação de Cristo, né? Isso aí é bastante sério e problemático, né? Porque hoje, por exemplo, o Vátimo, né? Então tem o livro dele que ele trabalha, Joaquim de Fiori, ali, que é o fim da... Não, é o... sobre o cristianismo, depois da cristandade. Ele não propõe um depois do cristianismo, né? É depois da cristandade, que é um cristianismo que ele não adota, né? Apesar dele ser valer de Joaquim de Fiori, né? E o Agostinho da Silva não, ele vai dizer que a interpretação dele é que o cristianismo é temporário, o catolicismo é temporário e secundário face à era do Espírito. Então, a era do Espírito substitui o cristianismo. O terceiro estado, ele se torna um estado independente em relação ao segundo e o primeiro. E na outra, De Que a Macau, que é de 1970, ali bem no final está: a vinda do Paráclito se sobreporia à vinda do Messias. Que é mais forte ainda. Talvez seja mais... Não, vai passando. Essa ali é do Conto Cheio. E aí está. Últimas Cartas. Essa. Não, essa aí é outra. Eu não sei se está na lâmina esse, mas não tem problema. Então, nesses dois casos, o núcleo central, que é um núcleo bastante sensível, polêmico e revolucionário dentro da tradição do Joaquim de Fiori. Bom, a seguinte questão é da onde Agostinho da Silva vai se valer desse tipo de análise, né? Bom, uma resposta que eu tento dar é que, curiosamente, vem do Fernando Pessoa, né? E aí, então, eu tomei algo a respeito do Fernando Pessoa, em que ele trabalha a teoria dos três reinos do padre Antônio Vieira e o mito do Quinto Império, né?
ele retoma a partir de uma primeira quadra do terceiro corpo das trovas de Bandarra, né, que essa aí está numa lâmina. Em vós que haveis de ser o quinto, depois de morto o segundo, nessas profecias fundo, minhas profecias fundo, nessas letras que vos, ou aqui em algumas versões, pinto. Então, o segredo da profecia está no vos, ou no aqui. E o Fernando Pessoa, então, ele vai fazer num texto, prefácio ao livro Quinto Império, de Augusto Ferreira Gomes. Né? Então, e também aparece na tripartição do poema Mensagem. Né? Brasão, Mar Português, Quinto Império. Essa divisão simbólica, então, na minha visão, ele consegue conciliar o 3 e o 5 nessa releitura que ele faz do Bandarra, né? Que é complicado. Quinto Império, 3 estados. Né? E como é que ele faz isso? Né? Bom, isso aí eu vou ler isso aqui porque é difícil e dá um nó. Né? Os decimais quinto e segundo, que aparecem nos 2 primeiros versos, assinalam o quinto império e o segundo reino, o de Cristo. Na sequência da trova, o quinto império surgiria depois de morto ou concluído o segundo reino. Ou seja, seria o período que viria depois do segundo. Por isso indicaria o terceiro reino espiritual. A principal diferença com relação à proposta de Vieira, conforme assinala o próprio Pessoa, reside no entendimento de que os impérios não são mais históricos, senão espirituais. E aí ele se distancia da tradição interpretativa do sonho do Nabucodonosor, que é o que o padre Vieira segue. Né? É Império Grego, Romano, Cristandade, Europa laica, pós-renascentista e Portugal. Para o Pessoa. Né? O vós ali, vos, o aqui, então seria primeiro estado força, segundo ócio, terceiro ciência, com S. Né? Ou armas, primeiro, quietude, segundo, intelectos, ou compreensão, terceiro. Ao final, as características então inerentes a cada reino são as mesmas dos 3 estados joaquimitas. Né? O reino do Pai, marcado pela força e armas, o do Filho pelo ócio e a quietude, e o do Espírito pela ciência e a compreensão espiritual. De igual modo, a releitura da profecia se aplica à sucessão da monarquia portuguesa. Né? Primeiro reino é Dom Manuel, que é o primeiro, que foi o 5º rei da dinastia de Avis, e sucede Dom João II. O segundo reino caracteriza o momento de calmaria, em que Dom João V sucedeu Dom Pedro II, 1680 e poucos, e por fim Portugal seria o 5º império em sucessão ao segundo, ao Pedro e ao reino. Então é toda uma engenharia poética que está no Bandarra e que está também no Fernando Pessoa. E que ele aplica essa leitura espiritual em base do Joaquim de Fiori. Né? Não sei de onde que ele tira também. Mas isso aí está na cultura. Né? No Suassuna a gente vai ver, e quando eu apresentei o trabalho, alguém me perguntou de onde que ele tira, né? Que era... Eu não sabia responder. Só disse que acho que o Suassuna não tinha lido o Joaquim de Fiori. Né? Mas depois, encontrando na cultura popular, a gente entende isso. Né? Bom,
Em Agostinho da Silva, então, aí tem algumas mudanças, né? Além dessa do cristianismo ser superado, né? O Quinto Império, né? Essa noção de Quinto Império aproximada com a Idade do Espírito. Aí sim, ele aproxima aí conscientemente, e ele vai dizer, né? Agostinho da Silva vai dizer: o império do Espírito é o radioso império das crianças, o único digno de ser o quinto de Vieira e de Pessoa, o único capaz de esquecer de vez Dom Sebastião. Esquecer de vez. Tal acomodação não só mostra a equivalência entre o quinto império espiritual e a Idade do Espírito, senão que também baliza a nova tônica do sebastianismo. Para o Agostinho da Silva: o sebastianismo sem Sebastião exclui o lado personalista, populista e messiânico da utopia. A pátria será salva sem um Salvador, sem um Cristo, sem um Messias. O messianismo, que no final das contas sempre acaba crucificando seus Messias, Cristo, São Sebastião, Dom Sebastião, Antônio Conselheiro, João Maria, Zé Maria, Pedra do Reino e tal. Aí ele passa a ser uma utopia coletiva em Agostinho da Silva, que é a utopia da comunidade linguística, aí, que seria formada pelos países de língua portuguesa, né? Tanto da África quanto da Ásia, e o Brasil e Portugal. Bom, e aqui então fecha um pouco esse círculo aí entre utopia, profecia e heresia. Joaquim de Fiori, Antônio Vieira, Agostinho da Silva, Pessoa. E aí eu passo para o último ponto, que é a Pedra do Reino do Suassuna. Acho que... aí eu peguei algumas coisas só para... Esse aí é um folheto, né, que é o penúltimo. Eu pego o penúltimo e o primeiro, né, que é o método de pesquisa do preguiçoso. Né? Começa a ler o livro de trás para frente, eu folhei as primeiras páginas. Né? E só. No primeiro... Bom, aqui eu... que isso aqui, esse texto saiu em inglês, e daí eu historiei um pouco sobre a série que teve na Rede Globo e tal. E eu disse para o meu amigo, o professor Lupe, que eu disse: vê a Pedra do Reino aí, que vai ter os 3 status do Joaquim de Fiori. Né? Dali uns dias ele me respondeu, disse: até agora eu só vi guerra. Daí eu disse: esse é o primeiro estado. Né? Bom, então o folheto 1, que abre o romance, é uma grande cavalgada na véspera da festa de Pentecostes. E aí ele situa, então, o enredo de toda a obra numa festa do divino. Né? E ali ele descreve esteticamente muito bonito, né, que eram todos bonitos, como esse de Pirinópolis e tal. Depois, mais adiante, ele diz: não, mas não era bem assim, eram ciganos, maltrapilhos, vagabundos e tal. E ele faz esses 2 jogos aí na... Bom, nessa festa ali, então, tem algo que é peculiar, é que aquilo já tinha sido previsto por um alumiado e visionário poeta indianista, que é o Gonçalves Dias. Não sei onde é que ele prevê isso. O Suassuna joga com um enigma aí. E a segunda coisa... Essa cavalgada estava sendo conduzida por 3 homens que levavam estandartes. Né? O primeiro, montado em um cavalo, trazia uma bandeira com 3 onças vermelhas. O segundo andava a pé.
com uma cruz, aves de rapinas em cima dela. O terceiro homem estava montado em um cavalo branco. Era um monge cavaleiro. Essa do cavalo branco aparece no filme, né? Apareceu ontem. E semioticamente, no Suassuna ali, eu fui atrás do cavalo branco umas horas para ver o que era o cavalo branco, né? Bom, o nome desse monge cavaleiro era Frei Simão, empunhava uma bandeira com um sol, campo vermelho e no centro uma pomba branca voando, né? Que é a bandeira do divino. Bom, aqui eu faço uma comparação entre essas bandeiras e esses animais que aparecem nas bandeiras com os 3 estados do Joaquim de Fiori e com uma outra figura que vai aparecer mais adiante aí. Só que o Suassuna ele vai fragmentar essas figuras, e que é a figura, uma figura que está em Joaquim de Fiori, que é a figura do mundo, que é a carta 21 do tarô de Marcélia também, que tem os 4 animais, né? E que hoje ali na exposição eu vi, está como 3 animais, mas são 4, né? Porque o homem é um animal ali que aparece. O homem é um anjo em azul, ou é um homem, dependendo da figura, né? Ou uma mulher, um hermafrodita, às vezes. E são os 4 elementos, né? Então, terra, que é touro, água, que é o anjo em azul, ar, que é a águia, e leão, que é fogo. E que são os 4 evangelistas também. E o Suassuna vai dizer que vai nacionalizar esses animais porque no Brasil não tem leão, então vai botar uma onça. Não tem águia, né? Então é carcará, né? Nós chamamos de caracará, que deve ser, o nosso tupi deve ser um pouco diferente, e o guarani aí traduziu diferente, né? E ele desmembra essas figuras ali. Isso aí que eu acho muito interessante, né? no decorrer do romance, né? E também aparece essa figura do frade, ou frei, que é um franciscano, né? Então, remete bem a esse vocabulário do Joaquim de Fiori, né? E pode passar as figuras aí, que são só para ver, né? Aí o boi... Esse é o anjo, né? Que na tradição é em azul. Daí eu coloquei onça, leão, fogo, São Marcos, né? Que são os evangelistas. E a correspondência. E depois, no final, tem uma figura do Joaquim de Fiori. Essa aí é do Joaquim de Fiori, né? Embaixo ali está paciência e Vitus bem embaixo, que é touro, né? Que é a era de touro, daí vem as touradas também. Depois tem leão, Léo, homo aqui, que é o homem, ou o anjo, e Áquila lá em cima, né? Isso aí, no platonismo, então, é a descida da alma que se encarna e que volta ao lugar de origem. Ou na literatura grega, né, Ulisses vai e volta. Então, Plotino vai dizer que é a viagem da alma, ali, a jornada da alma. Lá em cima está aberto, aqui para baixo está fechado, porque é o inferno, né? E numa tradição, o leão é o principal, que é fogo, né? Espírito é fogo. O aperitivo dos ingleses, né, espírito. E noutras é ar, né, pneuma e grego, como ar. Joaquim de Fiori é ar, o elemento mais elevado.
Esse aí é do livro Liber Figurarum, né, o livro das figuras, que é do século XIII, é da escola Joaquim de Fiore. Aparecem as cores, as mesmas, aquelas. Né? Bom, e depois pode passar a seguinte, aí é uma figura século IX, né, mas esteticamente ela é muito rica, né? E que é a visão de Ezequiel, que é a Merkabah judaica, e a visão do Apocalipse, né? Que são os 4 animais. Aqui, igual o Suassuna, os espanhóis vão colocar, ao invés do leão, um urso, né? Porque eles não têm leão, só tinham um urso. E no centro, Cristo entronizado, que é o chamado Pantocrator, né? Que é bizantino. Isso é bizantina essa figura. Depois está no tarô. Tá. Eu dou aula de medieval só com essas figuras, né? Bom, então, passo para o penúltimo capítulo da Pedra do Reino, e aí nós terminamos o livro e a minha fala também. O penúltimo capítulo, o folheto 84, que são folhetos, né, não são capítulos, intitulado O Enviado do Divino. Né? Então, aí ele vai resolver todo o enigma que ele constrói ao longo daquele monte de página. Né? E qual é o enigma que tem aí? Né? Se o jovem príncipe, ele escreve com SP, né? O santo do cavalo branco é o enviado do divino, que vai comandar a guerra do terceiro reino, o reino do Espírito. Então, eu cito 2 passagens aí da Pedra do Reino, em que vai aparecer essa alusão ao Joaquim de Fiore, ao padre Antônio Vieira, ao Pessoa, ao Agostinho da Silva. Não sei de onde o Suassuna tira, mas é o nosso caldo de cultura, vamos dizer. É a alma portuguesa, luso-brasileira. Né? Então, na primeira passagem da Pedra do Reino diz assim: o Pai veio para criar, para castigar e expulsar. O Filho veio para remir e perdoar. O Espírito Santo vem para reinar e iluminar. O reino do Pai se encerrou e já estamos chegando ao fim do reino do Filho. Vai começar o reino do Espírito Santo. E ai daquele que for encontrado com mancha de pecado no sangue. Então, ele se situa bem no período que o Joaquim de Fiore se situa, que o padre Antônio Vieira se situa, que está terminando um período e vai começar um outro. E tem uma utopia, tem uma profecia, e tem uma heresia também. Porque traz a própria superação do cristianismo, do catolicismo, da cristandade, como queiram. E a outra passagem diz assim: seu frade, me desculpe eu perguntar, mas a gente precisa saber para se garantir. Gritou perto de nós o cantador caolho, Lino Pedra Verde. O senhor é Frei Simão, o frade santo da Serra do Rodeador e da Pedra do Reino? O rapaz que veio com o senhor é o nosso príncipe, o santo do cavalo branco, que vem comandar os sertanejos para a guerra do reino? É verdade que ele veio para vingar o pai, provar que é o filho, e ao mesmo tempo trazer o fogo do Espírito Santo para acabar com as injustiças e os sofrimentos do mundo? É tudo em forma de pergunta, né? Bom, agora eu comento, né? E termino. Nessa passagem aparece um elemento novo que serve para indicar uma das possíveis soluções ao enigma proposto nas páginas iniciais do romance.
Depois da súbita reaparição do perigoso e misterioso, é o que diz o Suassuna, rapaz do cavalo branco, Sinésio Sebastião, vem a questão: ele seria o enviado do divino? E viria para reparar todos os males e injustiças cometidos, revelar-se como filho e dar início ao tão esperado reino do Espírito? A resposta do romance permite equiparar a história da vida do personagem principal, Sinésio Sebastião, com a história do mundo. Isso aí eu acho genial no Suassuna. A polissemia dos termos e a multiplicidade dos sentidos no relato, duas marcas características de toda a trama do romance, adquirem, enfim, uma unidade de significado e de sentido. O curioso é que aqui se torna possível obter o mesmo resultado mediante duas estratégias de leituras diferentes: a literal e a figurada, ou a poética, ou a estética. De forma literal, então, temos o seguinte desfecho para a trama da Pedra do Reino. Sinésio Sebastião, que desaparecera no trágico dia em que seu pai, o rei do Quinto Império, da Pedra do Reino, Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto, foi misteriosamente degolado, reaparece para vingar o próprio pai e provar que é o filho que havia desaparecido sem deixar vestígios, e, enfim, para sucedê-lo e comandar a guerra do novo reino, que é o reino do Espírito. Isso literalmente, né? A interpretação figurada é a seguinte, né? E chega ao mesmo resultado. O rapaz do cavalo branco, de nome Sinésio Sebastião, assim como tantos outros que já haviam desaparecido na guerra do reino. E aqui ele vai citando: São Jorge, cavalo branco; São Sebastião, cavalo branco; Dom Sebastião, Antônio Conselheiro, Antônio Vilar. Sabe quem é Antônio Vilar? É o nome clandestino do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Mas o Suassuna coloca ali. Volta em uma cavalgada triunfante para promover a vingança do pai, tal qual a ação do Deus vingador do Antigo Testamento no primeiro estado jaquimita. Mas também volta para provar que é o filho, ao reaparecer, desencantar ou ressuscitar, levando a cabo o período referente ao segundo estado e, finalmente, volta para dar início ao novo reino do Espírito. Além disso, as duas passagens são significativas para situar a cavalgada, que é o episódio inicial e final do romance, num período de tempo cronológico análogo ao que outrora se localizara a própria obra de Joaquim de Fiori no final do século XII. No momento em que o reino do pai já havia chegado ao seu ocaso, o reino do filho estava vivendo os últimos episódios de sua consumação e o reino do espírito começava a dar seus primeiros frutos. Muito obrigado.